Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito do capítulo 17 do Evangelho escrito por João, que fala sobre a oração que o Senhor Jesus realizou antes de ser julgado, condenado e morto na cruz, em favor de todos nós. Essa oração, ela tem umas características muito importantes e impressionantes. Ela tem 26 versículos, que eu recomendo que você leia, inclusive, antes de prosseguir com o vídeo, para que você tenha a perfeita compreensão do que vai ser tratado aqui. E é uma oração que, em momento algum, fala de coisas materiais. Jesus fala exclusivamente sobre assuntos espirituais, fala exclusivamente sobre o cumprimento do propósito de Deus na vida dele, e nós vamos estudar um pouco isso a partir de agora. Quando você lê o versículo 1, você vê o Senhor Jesus tendo um gesto, ele eleva os olhos, levanta o olho para o céu, que é uma menção ao Salmo 121, que eu também recomendo que você leia, porque você vai ver impressionado como o Salmo 121 tem tudo a ver com esse capítulo 17 do Evangelho escrito por João, que fala sobre proteção, fala sobre acompanhamento de Deus, fala sobre o acompanhamento de Deus para realizar tarefas ao sair e ao retornar. Ao sair, Jesus fala de sair aqui, ele fala de sair desse mundo para voltar para o Pai. Então ele fala de saída, ele fala de retorno. E um outro salmo que eu também recomendo que você leia é o Salmo 24, que fala do retorno do Senhor Jesus para o céu. Leia lá que você vai ver como é maravilhoso. O dia que o Senhor Jesus entrega o Espírito dele a Deus e volta para o céu, está relatado lá no Salmo 24, coisa maravilhosa. Muito bem, então você vai perceber o seguinte aqui nessa oração, 26 versículos, do versículo 1 ao versículo 5, Jesus ora por ele mesmo. Jesus fala sobre ele, e isso representa 20% da oração. Então, Jesus orou longamente na presença de Deus, e desse tempo longo que ele usou para falar com Deus, 20% ele usou para falar dele, só. Os outros 80% ele usou para falar de outro assunto. Quando Jesus ora por ele mesmo, ele cita até o nome dele. Ele fala assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo. Ele fala dele mesmo, a quem enviaste. É uma coisa muito bonita, porque ele fala Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é a tarefa, é quem ele é diante de Deus. Ele é ungido. E ungido, quando traduzido para a língua grega, se pronuncia Cristo. Assim como ungido, quando traduzido para a língua hebraica, se pronuncia Messias. E o texto também diz que ele é enviado, a quem enviaste. Enviado é uma palavra da língua portuguesa que, quando traduzida para a língua grega, se pronuncia apóstolo. Portanto, Jesus é o apóstolo de Deus. E Jesus também constitui apóstolos, e posteriormente, já no ministério do Espírito Santo, que é o ministério da graça, que nós estamos vivendo agora, o Espírito Santo também constitui para si apóstolos até o dia de hoje. Amém? Ele fala aqui no versículo 4 que como ele cumpre o que Deus o enviou para fazer, ou seja, ele obedece o propósito, essa ação de obediência gera glória, glorifica a Deus. E quando Deus é glorificado, ele também é glorificado. Olha só que ensino lindo. O Senhor Jesus está dizendo assim: você quer glorificar a Deus? Cumpra o propósito de Deus na tua vida. Para o que o Senhor te chamou? Onde o Senhor te colocou? E você já vai ter a resposta aqui. O que o Senhor te chamou para fazer? Isso vai glorificar a Deus. E quando você glorifica a Deus, você também é glorificado, porque a glória de Deus vem sobre a tua vida também. Não é glória de fama, é algo espiritual. A glória de Deus significa todos os atributos de Deus, todos os atributos exclusivos de Deus na potência máxima sobre algo. É isso que significa glória. Amém? Muito bem. Quando termina o versículo 5, Jesus para de orar por ele, e a partir do versículo 6 ele começa a orar por seus discípulos e usa 50% desse momento de oração para orar pelo outro. Metade dessa oração ele ora
pelos discípulos dele que estão naquele momento ao lado dele, imediatamente. Ele ora pela situação presente, pela condição presente. No versículo 9, você vai perceber um versículo, uma fala que o Senhor de Jesus é muito específico na oração. E ele está ensinando algo para nós, porque ele diz assim: é por eles que eu rogo. Especificamente, esses aqui. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ou seja, ele ganhou algo de Deus, tem algo que está no nome dele, porque ele recebeu de Deus. E esse algo ele recebeu de Deus porque era de Deus. E ele não faz uma oração ampla, geral, zona, para o planeta inteiro. Então, o que nós aprendemos aqui com esse versículo, eu já falei sobre isso num vídeo a respeito da ajuda que Josafá vai fazer a Acabe sem antes consultar a Deus. E ele se mete numa fria. E eu quero retomar esse assunto hoje. Depois você pode dar uma olhadinha lá nesse vídeo. É um texto que fala de Josafá e de Acabe. Eu vou colocar aqui a descrição do vídeo. Mas esse assunto aqui complementa aquele. O Senhor Jesus sendo específico, orando dentro da esfera de ação dele. O Senhor deu para ele algumas pessoas e ele ora por estas pessoas especificamente. Quando nós nos convertemos, em geral a gente, né, movido por aquela paixão, e paixão, você sabe, é diferente de amor, movido por aquela paixão, por aquele momento, né, do início da conversão, a gente começa a orar por tudo e por todos. Não pode ver uma planta murchando num vaso que a gente quer orar pela planta que está murchando, um gato mancando na rua, você quer orar pelo gato que está mancando. Não é? Esses exemplos são bem simples para mostrar que às vezes a gente entra na casa dos outros com um olhinho na mão e sai ungindo todo mundo. Você não foi enviado, você não foi chamado, e a pessoa vai forçando aquela oração e arruma um montão de confusão espiritual. Tem muita gente carregando o peso que é de outro. Tem muita gente sobrecarregada espiritualmente porque se meteu a ir orar por situações para a qual ela não foi levantada para fazer. E aqui o Senhor Jesus está sendo específico. Eu estou orando por estes aqui. É por estes, por eles que o Senhor me deu, que eu rogo. Amém? E quando você percebe isso, você entende que no nosso contexto, tudo aquilo que é teu é pelo que você tem que orar. O que é teu? A tua família, o teu trabalho, tem o seu sobrenome, vai orando por todos. Você recebeu isso de Deus. Ora pelo teu trabalho, pela tua igreja, pelos teus pastores, pela comunhão dentro da igreja que você frequenta, porque o planeta é redondo e o Senhor Jesus ele coloca pessoas em cada ponto para que aquela esfera de ação vá se encontrando com a esfera de ação do outro. O da esquerda ora por um assunto, o da frente ora por outro, o da direita ora por outro, e essa esfera de ação vai se ampliando, e aí o planeta vai sendo coberto de oração. Não fica ao cargo de uma única pessoa a oração por tudo, porque isso é transferência de responsabilidade e é sobrecarga de responsabilidade. Então, o Senhor Jesus está nos ensinando a orar nessa situação aqui. Continuando a orar pelos discípulos, o Senhor Jesus, ele ora por 3 assuntos. Para que eles sejam um com Deus, para que haja unidade. Então, ele não fala de divisão, ele não fala de opiniões diferentes, ele fala de unidade. Ele ora para que eles sejam guardados, é uma oração de proteção, que eles sejam guardados do mal. E esse mal aqui, essa palavra usada para significar o mal, ela só é repetida uma outra vez na Bíblia, lá em Mateus 6, versículo 13, quando o Senhor Jesus está ensinando a respeito da oração secreta. Mas livra-os do mal. Esse mal aqui é um nominativo, uma palavra nominativa, tá dando nome para alguém. É uma pessoa que se chama mal, e essa pessoa que se chama mal está aqui com o M minúsculo, e está se referindo especificamente a Satanás. Então o Senhor Jesus ora
para que eles sejam guardados do mal, que o mal não tenha possibilidade de alcançá-los. E o Senhor Jesus também ora no versículo 17 desta oração para santificação. Santificação é separação. Ele fala, santifica-os na verdade, ou seja, separa-os na verdade. Então, separa do quê? Separa da mentira. O Senhor Jesus está falando sobre luz e trevas. A luz é a verdade, é a bênção, é o caminho bom. A mentira é o mal, é a treva, é o caminho da maldição. Então, o Senhor Jesus ora até o versículo 19 pelos discípulos e a partir do versículo 20, ele começa a orar por você e começa a orar por mim. Nessa oração, ele também fala sobre unidade e ele fala sobre amor. O Senhor Jesus diz assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, o Senhor Jesus diz que a palavra é de Deus e que esta palavra, ela entra no coração de humanos que somos nós na nossa geração. Então, uma vez, em um certo momento, o Senhor Jesus orou por nós e essa oração ela tem se cumprido geração após geração. O Senhor Jesus orou por nós para que nós fôssemos aperfeiçoados na unidade. Ele continua desejando que nós sejamos um. Então, divisão por questões doutrinárias, divisão por gosto, por pensamento, por opinião dentro da igreja, está completamente fora do que o Senhor Jesus orou por nós. Esse texto aqui, ele fala nessa oração, do 1º até o 26º versículo, sobre princípios de conduta. E princípios remete sempre à característica principal de Deus, do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Por quê? Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia começa dizendo assim, no princípio criou Deus, ou seja, Deus é um Deus de princípios. Ele estabelece os princípios, é ele quem dá as diretrizes e nós obedecemos e quando ele é obedecido, ele é glorificado. Aqui no Evangelho de João começa exatamente do mesmo jeitinho que começa Gênesis 1. No princípio era o verbo, ou seja, o verbo que é o Senhor Jesus, ele também é um Deus de princípio. O Espírito Santo também é um Deus de princípio. E quando ele vai falar sobre princípio, ele diz assim, quem estabelece os princípios sou eu. Você cumpre os princípios que eu estabeleci. E o Senhor Jesus, nessa oração, ele declara que ele sabe muito bem a quem ele pertence, de onde ele veio, a quem ele está obedecendo, que é a maneira como nós devemos entrar na presença de Deus para orar. Nós falamos sobre isso no vídeo passado. Quem é você? Você é uma cópia do Senhor Jesus. Você é imagem e semelhança de Deus, foi feito na mesma forma que o Senhor Jesus foi feito. E sendo assim, quando nós entramos para orar, nós devemos saber quem somos. É o princípio de saber a quem nós pertencemos. Depois, o nosso Deus fala sobre o princípio do relacionamento. E até o final dessa oração, ele fala de plenitude, porque ele fala de todos, né? Que todos sejam alcançados. Então fala de plenitude, plenitude da graça de Deus, plenitude do amor de Deus, plenitude do alcance dentro da nossa esfera de ação, plenitude do cumprimento da promessa de Deus sobre a vida de cada um de nós, que o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. E ele encerra falando sobre amor, que tudo isso está ligado ao amor que Deus sente por nós. Agora, o que eu entendo desse texto aqui, que também falou de santificação, quando falou de separação, que também falou sobre proteção, quando falou para livrar do mal, né? Segurança, santificação, unidade, salvação, são assuntos que são tratados aqui nessa oração, nada material. Eu entendo que isso está relacionado ao capítulo 6 desse mesmo Evangelho de João, quando o Senhor Jesus faz um discurso que escandaliza os discípulos, e os discípulos começam a sair da presença dele e vão embora. Sobra só a turminha dos 12. Qual é o escândalo da oração?
do discurso de Jesus lá no capítulo 6. É a vida abnegada. A vida que não está buscando coisas materiais. A vida que não está buscando sinal, que não está buscando milagre. Deus faz? Lógico que faz. Mas essa oração e o capítulo 6 desse evangelho, ele descola os grupos. A santificação, ele faz separação do grupo. Existe um grupo que é o grupo de consumidor de milagre. Só está buscando a Deus por causa do milagre. Só está dentro da igreja porque quer receber coisas materiais. E quando o Senhor Jesus traz esse discurso dizendo, apontando para as coisas sobrenaturais, elevando os olhos para o alto, olhando para o que vem de Deus, falando de coisas que não são em absoluto materiais, mas sim sobrenaturais, e dizem a respeito de obediência, glorificar a Deus, cumprindo o propósito para o qual Deus chamou, esse discurso escandaliza discípulos e eles começam a ir embora, porque eles queriam apenas consumir os milagres. Eles queriam apenas receber as bênçãos materiais. E o Senhor Jesus continua discursando esse discurso escandalizante, inclusive na oração dele, quando ele ora única e exclusivamente por questões espirituais. Esse é o escândalo que o Senhor Jesus traz, que nós devemos deixar as coisas terrenas no plano terreno e olhar para o alto e buscar a Deus e cumprir o propósito de Deus na nossa vida, orando dentro da nossa esfera de ação, a fim de que outros também sejam alcançados a partir de tudo aquilo que está no nosso nome, de tudo aquilo que o Senhor entregou para nós como uma responsabilidade missionária. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.